Você acha que as pessoas, elas estão deixando isso um pouco de lado, assim, a busca por melhorar como ser humano? Eu acho. Eu acho que a sociedade, por isso que eu gosto de fazer a relação entre sociologia e filosofia, né? Porque a sociedade, ela nos impõe uma série de atividades ou de fatos sociais, como a gente fala na sociologia, né? Que faz com que a gente acabe reproduzindo ações sem questionar muito. Eu acho que o potencial reflexivo e questionador se perde, até mesmo dentro da educação formal, né? Na escola, desde criança, a gente é muito mais ensinado para reproduzir informação, para se comportar como um robozinho, e aí a gente perde a capacidade reflexiva e questionadora que a gente tem quando é criança, né? As crianças, elas estão sempre questionando o mundo o tempo todo, mas a nossa educação formal, ela acaba fazendo com que a gente perca esse traço para se tornar muito mais reprodutor do que questionador. E a gente não pode se auto-aperfeiçoar se a gente não se questiona. Né? Se a gente está sempre apegado ao que os outros esperam que a gente faça, a gente não se questiona. E aí, se a gente não se questiona, a gente não olha os nossos pontos cegos, os nossos pontos fracos, né? E se a gente não olha para o ponto cego e ponto fraco, a gente não vai buscar essa melhoria. Mas você acha que isso é por conta da forma que a gente foi educado? Ou é um medo de perceber que a pessoa não é tão perfeita como ela gosta de pensar que ela é? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que tem tanto essa questão de uma educação, quanto tem... Os filósofos antigos, eles já falavam, né? Que é como se a gente tivesse dois lobos dentro da gente, né? O lobo bom e o lobo mau. Os nossos instintos e as nossas paixões, elas acabam dominando muito o nosso comportamento, né? E uma das nossas paixões é esse desejo de ser amado e idolatrado pelo olhar do outro. E aí, essa paixão, ela faz com que a gente fique muito mais apegado em reproduzir. E aí vem a sociedade, né, com todas as suas coisas e fatos sociais que quer que a gente reproduza, e a gente vai reproduzindo sem questionar. Então, eu acho que são as duas coisas. Tanto a educação que a gente recebe, quanto é isso que, sei lá, a psicologia, a psicanálise vai chamar de narcisismo, né, quanto o nosso próprio narcisismo. E aí, quando as duas coisas se encontram, a gente se torna alienado de si mesmo. Todo mundo tem um traço, assim, narcisista, você acha? Eu acho sim, até porque o narcisismo é a etapa do desenvolvimento, né? O narcisismo, ele faz parte do nosso, pelo menos para a psicanálise, né? O narcisismo, ele faz parte dessa etapa do desenvolvimento. Só que aí, por exemplo, tem uma frase que para mim é uma frase muito importante da filosofia, né? Que é torna-te quem tu és. E para esse processo de tornar aquilo que nós somos, é preciso do questionamento. Só que o narcisismo, ele é uma forma da gente tentar lidar com a frustração do medo da rejeição do outro. Né? Como assim? Por exemplo, a gente entende que só vai ser amado pelos nossos pais se a gente tirar boas notas. Né? A gente, sei lá, foi educado num contexto familiar onde o nosso amor, né, o amor que a gente recebe do pai e da mãe, vai ser reflexo das boas notas que a gente tira. Então, a nossa ação que vai buscar esse amor, né? Esse amor, a partir desse narcisismo primário, vai fazer com que a gente fique tentando reproduzir aquilo que os outros esperam de nós. Nesse contexto mais familiar, a nota alta. Né? E aí, como a gente está tão apegado a essa paixão do desejo de ser amado, a gente não se questiona tanto, a gente só reproduz, sabe? A gente é guiado por esse, vou chamar de instinto aqui. E como que a gente define quais métricas que a gente espera que as pessoas vão julgar da gente, sabe? Não sei se eu expliquei bem isso. Como que a gente chega à conclusão de que, o meu julgamento é a partir das notas, ou da outra pessoa é a partir da beleza física que ela tem? Eu acho que é pela dor. Eu acho que a dor, né, ela é um grande veículo de conhecimento e do autoconhecimento também. Então, por exemplo, quando eu vou até dar um exemplo muito, muito pessoal, né? Eu fui aluna que eu queria tirar nota alta o tempo todo. E aí, eu tinha muita dificuldade na disciplina de física, no ensino médio. E eu sempre procrastinava a prova de física. Eu deixava para fazer sempre a segunda chamada. Um belo dia, o meu professor, ele percebeu que eu só fazia a segunda chamada, por medo de tirar a nota baixa. E o que é que ele fez? Ele me colocou em recuperação por meio ponto. Eu nunca tinha ido para recuperação na minha vida.
né? Então, aquilo me destruiu completamente. Eu achava que nunca mais na vida eu ia arrumar trabalho, que eu não ia passar no vestibular, que a minha vida tinha acabado de ser destruída porque o professor me colocou na recuperação de física, né? E aquilo me doeu tanto, foi tão insuportável aquela dor, que eu precisei me questionar por que eu estava sofrendo aquilo. Será mesmo que minha vida vai acabar porque o professor me colocou na recuperação em física por meio ponto? Né? Então, esse exercício de perceber aquilo que dói, e o corpo ele é maravilhoso, né? O corpo é um excelente instrumento para manifestar esse desconforto. O corpo está chamando a nossa atenção o tempo todo. Então, quando você está lá sofrendo com dor de barriga, com, sei lá, ansiedade, problema de pele, disso, daquilo, você é forçado a olhar para o que dói. E quando a gente olha para o que dói, a gente começa a se questionar. Então, quando esses incômodos, eles começam a aparecer nas nossas relações, né? Por que eu estou buscando tanto ser vista como uma pessoa bonita? Por que eu estou buscando tanto ser vista como uma pessoa inteligente, né? Por que eu estou buscando tanto ser vista como uma pessoa de sucesso? Porque eu acho que boa é também. isso, tudo, né? Por que a gente está performando determinados papéis? Quando os incômodos, eles começam a aparecer, como, por exemplo, sei lá, eu quero muito ser vista como uma pessoa bonita, né? No dia que uma pessoa vai dizer, essa menina é feia, e eu perceber que aquilo me dói, né? Eu perceber o incômodo, eu vou começar a me questionar. Pelo menos eu espero, né, que a gente tenha esse despertar para o questionamento. Né? Então, por que está me doendo o julgamento de uma outra pessoa que não está de acordo com o julgamento que eu espero que ela tenha de mim? Né? Porque a gente está sempre numa relação dialética onde a gente quer que o outro nos veja da forma que a gente quer ser visto. Né? Então, o Sartre, quando ele fala sobre o inferno são os outros, né? Uma frase famosíssima do Sartre, do existencialismo sartriano, é sobre isso. É sobre o nosso apego, né, ao modo como o outro nos enxerga. O nosso inferno é o outro porque o modo como o outro nos vê pode nos abalar completamente. Então, por exemplo, se o outro não me vê tão boazinha assim, tão inteligente assim, tão bonita assim, o julgamento dele de valor ao meu respeito é capaz de me destruir emocionalmente. E a gente sofre muito com isso, né? Por isso que eu acho que um dos maiores medos, né, humanos é o medo da rejeição. A gente teme muito ser rejeitado. Isso está das narrativas, da narrativa bíblica, do ser expulso do paraíso, né? Por não agir conforme o que é esperado de nós, né? Então, eu acho que esse medo de ser expulso do paraíso é quase um medo arquetípico, né? Faz todo sentido, né? Na época das tribos, lá, se a gente fosse rejeitado, a gente morria. Da nossa toca, Pois a gente tem, aldeia. né? Exatamente, a gente tem uma memória genética evolucionista, né? Então, de fato, agir conforme o grupo social espera que a gente haja é que durante os séculos, né, o desenvolvimento humano foi o que nos possibilitou estar vivos. Né? Então, ser expulso do paraíso significa que você vai estar sozinho no meio de uma savana, no meio de uma selva, sabe-se lá do quê, e você vai ser atacado por um animal e vai morrer. Né? Então, o medo de ser expulso de um grupo significa simbolicamente também a aniquilação do eu, né? O medo da morte. E a gente teme muito a morte. Né? A morte, para nós, é uma angústia. Então, a gente quer se preservar vivo, né? Até porque a gente associa a nossa potência humana a estar vivo também. Então, o que a gente puder fazer para que aquele grupo nos acolha e nos ame, né, a gente vai fazer. O grupo tem um poder muito grande nas nossas decisões, dos nossos comportamentos. Por isso que hoje, na neurociência, a gente fala tanto sobre a importância de escolher com quem a gente vai se relacionar. Né? Porque as pessoas com quem a gente se relaciona vão também influenciar no modo como a gente se comporta. Né? Então, esse desejo de ser amado, nossa, se você está dentro de um grupo, né, sei lá, onde os valores são um tanto quanto deturpados, né? E você aprende a amar as pessoas daquele grupo, você vai reproduzir o que eles esperam que você faça, ainda que aquilo seja completamente prejudicial para os seus próprios interesses pessoais. Né? Então, por exemplo, sei lá, você quer estudar para concurso público, né? Só que você está dentro de um grupo de amigos que não se interessam em fazer prova para concurso público, onde eles são pessoas que gostam muito de festejar, de fazer balada, de beber, disso e daquilo, né? E o seu grupo, e você está dentro desse grupo há muito tempo, a partir do momento que você realiza a diferenciação, dizer, não, gente, hoje eu já não quero ir para balada, porque eu preciso estudar. O pessoal vai dizer, você quer estudar, cara? Hoje é sexta-feira, qual é? Tá muito novo, só se vive uma vez, né? E aí você fica se sentindo culpado
poxa, né? Pô, são os meus amigos, são as minhas amigas, né? Você fica se sentindo culpado por desejar estar fazendo uma coisa diferente do que aquele grupo está fazendo e você acaba seguindo o efeito manada. Esse né? comportamento é modulado. Total. Né? É muito difícil a gente manter uma certa fidelidade àquilo que a gente quer de fato e a autenticidade dentro de um grupo. Então, né, espera-se, né, eu faço muito isso, assim, de escolher de forma muito mais consciente, mais seletiva, as pessoas com quem eu quero me relacionar, porque eu sei, né, não tem como a gente fugir do olhar do outro. Então, eu não me importo, né, com o que as pessoas vão falar sobre mim. Não é sobre isso, todo mundo se importa com o que o outro vai falar sobre você, mas é preciso escolher quem você quer que se importe. Né? A gente não consegue se libertar desse mecanismo, né? Não consegue. Nós somos animais políticos, somos seres sociais, a gente vive em coletivo. Né? Nós, seres humanos, vivemos em coletivo, vivemos em bando. Então, não é sobre, né, vou tacar o foda-se, não ligo para o que os outros vão pensar sobre mim. Não, gente, todo mundo liga, no fundo, para o que o outro vai pensar sobre si. É apenas necessário que se escolha a quem eu vou dar um certo poder, né? Pro modo como me enxerga. Então, olha, eu tenho amigos e amigas que eu admiro muito enquanto seres humanos, né? Então, é óbvio que eu dou essa permissão a eles. Então, eu escolhi, né, acolher o olhar deles sobre mim, porque eu sei que o olhar deles sobre mim visa também o meu autoaperfeiçoamento. Né? Então, por exemplo, se a minha melhor amiga, ela vai criticar uma atitude minha, né? Pelo fato de eu admirá-la na sua humanidade, eu vou dizer, eita, peraí. Essa minha melhor amiga, ela tá dizendo que essa minha conduta foi, sei lá, uma conduta egoísta, né? Eu vou parar aqui e vou pensar. Vou levar em consideração o que ela falou, né? Para ver onde é que eu posso me tornar melhor. Então, é sobre escolher bem as nossas referências. Os estoicos, eles já falavam sobre isso, né? Sobre a importância das referências. Então, na Arte de Viver, o Epiteto, ele diz para a gente escolher os nossos mestres. Né? Porque é a partir dessa relação entre discípulo e mestre que a gente consegue moldar, inclusive, o nosso próprio caráter. Né? Os estoicos e sei lá, né? As grandes escolas de artes marciais, onde essa relação de discipular acontecia, já era sobre isso. Né? Então, o mestre é aquela figura de valor, é aquela pessoa que a gente já sabe que conquistou determinadas virtudes, né? Que estão moralmente, né, acima da gente, que nos influenciam. E é a partir deles que a gente pode se autoavaliar. Né? Então, o Epiteto ele nos aconselha a escolher os nossos mestres. Né? Porque é o comportamento daquele mestre que vai influenciar também no meu comportamento. Então, por exemplo, eu tenho os meus mestres e as minhas mestres. Né? Então, quando eu estou em dúvida assim, de como agir, eu penso, quem será? Né? Por exemplo, eu tenho uma filósofa que eu amo muito, que já é morta, a Simone Weil, né? Que para mim foi um grande exemplo de ser humano. E aí eu penso, nossa, o que é que a Simone Weil faria dentro dessa situação? Como ela se comportaria? E aí, a partir das minhas próprias projeções e do que eu já li da obra dela, né, do que eu já li sobre a biografia dela, eu revejo a minha conduta. Né? Então, essa questão do autoaperfeiçoamento, voltando para o que eu falei no início, né, ele anda lado a lado com o questionamento. Mas em cima de quais critérios a gente vai se questionar? Né? Em cima de quais valores? Então, é preciso que a gente escolha, né? Porque, por exemplo, a ética ela é um norte. Ninguém vai conseguir alcançar a ética, né? A ética está lá, ela é um norte, é um horizonte. Então, a gente precisa, né, ter figuras que nos aproximem desse horizonte. E, para isso, a gente precisa se questionar. Se eu viso ter uma vida... e a ética, para a filosofia antiga, é a ciência da felicidade. Né? Então, para os filósofos antigos, você vai conseguir, né, alcançar esse estado de bem-estar quando você assumir um comportamento ético. E até pensando no que é a ética, é bem racional, né, desejar ser ético. E daí, quando a gente tem a ética como norte, a gente pode se autoavaliar. Né? Então, ter mestres que já conquistaram determinadas virtudes que a gente julga importante é uma forma que a gente usa de pegar essa reguinha e de se autoavaliar. Isso é interessante, né? Pode ser perigoso no sentido de que se alguém... Eu também tenho os meus mestres, mas eu já tive mestres ruins, eu acho, que por algum motivo eu admirei uma pessoa que tinham valores que se mostravam assim, mas por trás não era aquilo, né? Mas eu gosto de me apegar à mensagem, sabe?
Eu acho que todo ser humano é falho. Eu sou falha, você é falho, todo mundo é falho. Mas a mensagem, né, se ela for justa, ela pode nos guiar. Então eu tento também fazer essa diferenciação. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!